Boa noite. Boa noite. O pessoal que for acompanhar depois pela internet é o canal Transmutação Renato. Depois vamos interessante porque tudo que a gente vai falando, a gente vai sendo testado. Então, eu me achei extremamente testado na sexta-feira. Eu falei aqui na quinta, extremamente testado na sexta. E hoje novamente. E o que mais eu sinto, né, essa questão de ser testado, é quando a gente faz aquela afirmação de que todo dia eu tenho que dizer que eu não sou Deus, então que eu tenho que aceitar as coisas de Deus, aquela história, né? Eu tenho que ter serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar o que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença. E o problema que acontece praticamente em tudo que a gente vive é porque a gente quer mudar o que não pode, ou seja, a gente quer assumir o lugar de Deus, e o que a gente pode, a gente muitas vezes não quer. Nem é mudar não, porque primeiro você escolhe, você não quer, não usa o livre-arbítrio, não quer. Por isso que muitas vezes nas meditações que eu pratico, muitas vezes eu converso com Deus e aí falo, né, Senhor, eu estou com ódio do Senhor. Não estou convencendo, eu estou falando um fato verdadeiro. Eu estou impaciente, ansioso. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo como eu quero. A verdade é essa. Então aí é o primeiro ponto. A partir desse momento que eu enxergo isso, não raro eu entro, e de novo, aqui o pessoal está ouvindo pela primeira vez, a gente costuma falar, eu vou falar muito do eu, porque aqui é como se fosse uma espécie de evangelho de espelho, para ver se você se vê, não para você pensar em como é que eu faço, quem eu sou, certo? Então, é mais a questão do espelho, porque eu vejo que as pessoas estão conseguindo se ver, eu falo de mim, elas veem elas, é isso que é a ideia, não é? A ideia é essa mesmo, né? Não é olhar para mim não. O Buda dizia isso, quando o Buda apontar para a estrela, olha para a estrela, não para o dedo do Buda. Então essa é a grande questão. Então eu passo e vejo que as pessoas passam pelas mesmas coisas. Toda revolta, todo ódio é porque a gente quer mudar o que não pode. E onde é que entra a piedade aí, Renato? É que porque nessas horas que a gente está com ódio, o que eu tenho compreendido, quando eu digo, né, eu digo assim, oh, Senhor, eu estou com ódio. Eu já cheguei a um momento de dizer assim, Senhor, eu estou com ódio do Senhor. Não é para lhe convencer, nem para lhe punir, eu sei. É só para dizer o que é que eu estou sentindo. Assim, o nome mais aproximado do que eu estou sentindo é isso. Mas quando eu começo a aprofundar, na verdade, não é ódio de Deus. Eu estou com ódio de mim. Porque não sou Deus. Vocês estão entendendo o raciocínio? Não sei se é passado por isso. Eu estou com raiva porque eu não consigo mudar o que eu não posso. Ontem eu vi um rapaz que eu conheço há muitos anos. Ele já tem mais de 60 anos. A mãe dele morreu com 97 anos, lúcida. Foi para o hospital há pouco tempo. Faleceu, né? Ele estava dizendo, Renato, já fez 7 meses. Ele vai lá no túmulo da mãe dele quase todo dia. E ele falando, eu só ouvindo, né? E uma pessoa que estava comigo olhou para ele, porque você sabe essas coisas da vida, foi querer consolar, mas você sabe, Deus é bom, Deus é justo, Deus é sábio. Aí ele olhou para ela e disse assim, Deus não foi bom comigo não. E eu achei isso muito interessante, porque eu não sei se vocês conseguem se enxergar a esse nível. Toda vez de novo que eu estou com raiva, que eu estou revoltado, é por isso, é meio que com Deus, mas lá no fundo é porque eu não consigo fazer as coisas do meu jeito. Quem está conseguindo se enxergar em algum momento assim?
Tá entendendo? Então assim, tá vendo como Deus, eu acho que ele é grande, ele é sábio, ele é justo. Ele nem liga, se você tô com ódio, você não sabe o que está dizendo. É uma criança. Eu não consigo compreender a nossa capacidade de pecar contra Deus. Todo mundo criança. Mas Ele vai dando a nós discernimento para que a gente compreenda que a gente está querendo ser quem a gente não é. E essa raiva todinha não é uma falta de perdão a Deus, até porque Deus não precisa do nosso perdão. É uma falta de amor, é uma falta de compreensão, é uma falta de acolhimento a nós mesmos. Nós estamos sendo extremamente duros conosco, por coisas que nós não podemos modificar. Não é passar o pano. Não. Sabe? Se a mãe do rapaz morreu, o que a gente pode fazer por isso? O que ele pode fazer? Se o filho de alguém morre, o que você pode fazer? Mas a gente fica querendo se machucar. A piedade, ela tem que ser vista por esse ângulo também. Porque quem não se ama, não é capaz de amar nem de sentir amor. Quem não se perdoa, vai ter facilidade de perdoar? Vai ter facilidade de receber o perdão de alguém? É o que eu tenho pensado. Qual é o problema de eu ter limite? Mas por que eu não aceito ser limitado? Qual é o problema de passarmos por dor, velhice, doença e morte? Mas quem aceita? Estava viajando aí, outro dia uma colega foi para um cruzeiro, mãe de uma colega. Aí quando chegou lá em São Paulo, que ia pegar o navio, aí teve aquele mal lá da mosca, era provocando e desinteria, e ainda mais para ir para o mar. E o navio, quando vê a pessoa vomitando, já tem lá no contrato, deixa a pessoa no lugar. A pessoa fica com ódio porque adoeceu. E a pergunta, quem não ficaria? Você chegar apressado para pegar o avião e o avião dá o prego e você podia ter caído no avião, mas ele deu o prego, você não vai sair na hora que você quer. Vocês já viram, já passaram por isso, ouviram como é que o pessoal fica no aeroporto? Transtornado. Mas diz que é com raiva daquele povo, mas na verdade está com raiva de si, sabe? Com ódio, porque não consegue ter o portal do esqueleto, que ele abrir assim, tchum, aparecer do outro lado. Quando uma pessoa envelhece, a gente vai envelhecendo, sabe? Que começa a se comparar com outros ou com outras e, sabe? Tem ódio porque não consegue ficar com aquele mesmo, não consegue estacionar no momento que se achou mais bonito ou bonita. Para mim é o que eu estou te dizendo. Toda hora que isso acontece comigo, aí hoje de novo eu estava com ódio. Aí eu cheguei para cá, eu vou meditar logo. Aí pronto, quando eu comecei a dizer, olha, eu estou com ódio do Senhor, depois eu vi que não era dele, aí depois eu lembrei do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Não é assim o Ho'oponopono? Não é assim? Sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo. Eu sou grato. Te amo, sou grato. Tá vendo? Então, é aí. Se dissipa. Começa a primeira ideia de querer estar com raiva de Deus. Mas no final, quando a gente coloca aquilo para fora, a gente vê que não é aquilo. A gente vê que a gente está com raiva da gente porque a gente não é Deus. E isso é
uma lição que Deus está nos dando, porque Deus é o Deus que nos desconforta, para mostrar, tá vendo? Você não faz como você quer, exatamente porque eu estou te mostrando todo dia que você tem que saber qual é o seu lugar, humildemente, botar o pezinho no chão. Aí a gente diz, então Senhor, olha o que Paulo disse, quando caiu no caminho de Damasco cego: Senhor, o que queres que eu faça? Porque até então a gente fica agindo como se a gente fosse o próprio Deus. E quando as coisas acontecem de forma diferente do que a gente quer, Deus derruba a gente do cavalo, cega a gente, porque a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Dono de si mesmo, né? Aí, tá vendo? Ele trabalha a humildade, sabe? É tipo uma forma mecânica, sabe? Ele pega você, vem moer carne moída, assim, ó. Bota aquelas, aí moendo, sabe? Ele diz assim, ó, moer. É por isso que os Espíritos dizem que a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Colega no hospital, na situação aí, já de partir, né? E meu Deus, ele era agnóstico, eu não acredito não, mas na hora da dor ele começou a falar, eu queria Deus nessa hora. Mas por que ele pensou em Deus? Porque ele disse assim, eu não consigo acabar com a dor. Ele não conseguia acabar com a própria dor. A ciência não conseguia acabar com a própria dor. Ele não conseguia vencer a morte. Então, Deus estava moendo ele ali, ó, né? Até que ele disse, tem alguém moendo, não sou eu. E eu não tenho capacidade nem compreensão de parar de moer. Eu não tenho como ficar bom, eu não tenho como não morrer. Por isso que eu acho que realmente, né, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É a lição da vida, viver, estamos aqui para aprender. E o aprendizado é esse. Então, ter piedade, autopiedade, não é passar o pano, é uma lição de que você não é Deus. Não se machuque. Simplesmente as coisas acontecem, em grande parte, fora da sua governabilidade, e acabou, porque existe Deus, né? Não é cão, diabo, inimigo, é Deus dizendo assim, eu sou Deus, e você é um espírito imortal que eu criei para você aprender. A primeira lição, eu sou Deus, e não é você que é Deus. As coisas acontecem do meu jeito, não do seu. E eu digo isso, quanto tempo eu digo que vocês estão ouvindo, eu estou dizendo para mim. E Deus me testa quantas outras mil vezes? Porque só sofro, porque na hora que Ele bota a prova, eu tiro nota 0 no começo. Só sofro por isso. Porque se Ele fizesse do jeito que Ele quiser, e eu dissesse, não precisava rezar o Pai Nosso todo não, só bastava dizer o seguinte, Senhor, que seja feita a vossa vontade e não a minha, ou que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Seja a tua vontade, não é a minha. Acabou. Qual é a dor que você sente? Se você compreender isso, qual é a dor que você vai sentir? Você vai poder dizer como Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. É bom de dizer, mas na hora da prova é 0. Perdeu o avião, é ódio. Adoeceu, é ódio. Uma pessoa que você gostava morreu, é ódio. Um relacionamento terminou, é ódio. Perdeu o emprego, é ódio. Botou um negócio que não deu certo, é ódio. Queria conseguir ser inteligente e enricar, é ódio, não enrica. Queria não envelhecer, envelhece, é ódio. É aí. Por isso que se eu todo dia tivesse nisso, sabe?
Calma. Calma. Você não é Deus. Entrega tua vida e tuas vontades nas mãos de Deus. Faça o que você pode, no lugar que você está, conforme a vontade de Deus. Se você está caído do cavalo e cego, pede a Deus para te orientar, para te guiar. Mas não queira odiar a si próprio, porque você não é Deus. Mas eu só estou falando da piedade, do perdão, do auto-perdão, da auto-piedade, porque senão a gente entra num círculo que não tem fim, um buraco sem fundo, se machucando, se atacando. Não sei se vocês estão conseguindo ver em si situações em que está acontecendo. E o resumo da ópera é só esse. É uma incompreensão profunda de quem eu sou. Olha o Espiritismo. Um lado não é filosofia. Filosofia, conhece a ti mesmo. Tá aí, ó. Primeira coisa, não é Deus. Não é Deus. Todo dia, o dia todo, eu sou testado quanto a isso. Sabe, talvez fosse a chave da minha vida. Se eu só fizesse assim, ó, quando as coisas, eu fazer tudo o que eu posso, isso é que importa. Fazer o melhor possível dentro do que eu posso. E se não acontecer como eu quero, fazer o quê? Entregar e agradecer a Deus. E se é algo que já passou, que seja o passado. Foi porque Deus permitiu, porque eu não tinha capacidade de fazer diferente. E aí vem essas questões, né? Sobre a semana passada, né? O companheiro perguntou assim: e você não ama? Eu não sei. As pessoas não sei. Você não sabe o que é que você ama? Eu estou aprendendo. É muito importante para mim dizer quando eu não sei. Quando eu não queria saber de verdade, era muito mais fácil dizer eu amo, explicar o que é uma piedade. Mas hoje, em que eu fico vendo na vivência, na dor, na dificuldade, escutando, lendo, vendo pessoas, vendo situações, como a gente estava dizendo naquele dia, a pessoa que está cuidando de alguém que está numa situação de cuidados paliativos, muitos anos, a pessoa dá trabalho, sofre ela tem que ter muita gente ali em volta. E você vê depoimento de pessoas que são as melhores pessoas, o melhor tratamento, mas que lá no fundo a pessoa, quando foi falar com o psicólogo, ela dizia que, vez por outra, ela pedia para Deus assim, não sabia porque aquela pessoa não morria, porque ela não conseguia sair para viver. Aí você vai, ai que horrível, sim, mas isso é fato. Se a pessoa sentir aquilo. Então, eu acho que é um momento da gente abrir o coração, sim, para Deus, vamos conversar com Ele, vamos dizer o que é que tem dentro da gente, sem querer manipular, sem querer enganar, porque Deus, se um espírito de baixa estatura, baixo nível evolutivo, ele sonda nosso pensamento, imagina Deus. Então, para que a gente joga com Deus? Por que a gente não abre a boca e fala o que é que está se passando? O que é que a gente não sabe? O que é que a gente deseja? E dentro dessa mesma perspectiva, saber tentar se ouvir, se entender, se perdoar. De novo, não é para se perdoar, saber que é uma coisa errada, se comprazer no erro e dar continuidade ao erro. Não. É tentar profundamente ser melhor a cada dia.
mas sabendo que tem limite, sabendo que não é Deus, sabendo que não é perfeito, sabendo que não vai chegar a essa perfeição na sua compreensão, e compreendendo que a vida é um caminho de não sei, de não aprendi, mas é um caminho de estou aprendendo, estou fazendo, estou em recuperação, estou em um processo de compreensão constante. Eu vi várias pessoas, a pessoa fala sobre amor. É tão complicado definir isso. Há tanto tempo as pessoas querem definir. Eu vi um livro do Herculano Pires, que era um grande nome do espiritismo dos anos antigos. Ele fez um livro sobre amor. O livro parecia assim um trabalho acadêmico. Olha, não sei quem disse que amor isso, não sei quem disse que amor é aquilo, não sei quem. E eu fiquei olhando, não consegui me tocar em nada. Então, até botar o pé no chão e dizer assim, olha, eu não compreendo esse certo sentimento. Pode ser que você não compreenda quando você disser isso, porque você também está adoecido. E é bom porque você vai descobrir o adoecimento. Você pode descobrir que você tem baixa autoestima. Você pode descobrir que você sempre disse que amava com facilidade, mas na verdade você nem se amava. A pessoa às vezes diz assim, porque é o pai e a mãe. Sim, pai e mãe. Muitas vezes a maturidade não é de pai e mãe ainda. Não é porque nasce que vira pai e mãe, ou é? Quantos homens, mulheres, pessoas que tiveram relacionamentos aí, que tem filhos, sabem que teve um filho, mas se aparecer um filho que tiver rico, foi inteligente, ele quer dizer que é filho. Mas não, seu filho ele tem problema mental, ele é uma pessoa que está com problema no presídio. A pessoa não quer isso, não é meu filho não. Porque não é como a pessoa quer. Não é. Então, quanto mais às vezes eu venho para cá falar, mais eu vejo coisas que eu não sei. Mas como é bom eu estar aprendendo. Como era fácil chegar aqui e explanar sobre o que tem no livro. Mas o problema é que, de novo, eu estou vivendo. Eu falo aqui hoje, amanhã Deus me testa, ou até hoje. E testa de novo, e testa, e testa, e testa. De novo, Deus me desconforta porque me ama. Hoje eu amanheci cansado, disse, antes cansado do que acomodado. Quando a pessoa se acomoda, ela morre. Também não quero fugir pelo trabalho, mas na hora que der o sono eu durmo, mas assim, eu estava naquela que você nem consegue dormir, estava cansado. Eu disse, não, vou procurar aqui arranjar um encaixe para que eu durma. Encaixei um pouquinho, deu certo. Aí fui, aí começou eu querendo dar sequência às minhas leituras. Apareceu uma coisa, aparece outra, aparece uma coisa. Sabe, e você começa a ficar com raiva. Por quê? Porque a vida não está acontecendo como você quer. Bom, eu tenho que andar de bicicleta todo dia. Hoje eu não fui. Eu leio 2 horas todo dia. Eu fico pedacinho, pedacinho. Hoje eu não consegui. Tem bônus, mas mesmo tendo bônus, eu fico com raiva porque eu não consegui. Então, para que isso, né? Calma. Se você não conseguiu, é porque Deus não quis. Se você fez, amanhã é um novo dia. Se você fez tudo o que você podia e não deu certo, é porque Deus estava querendo primeiro te dizer que você não é Deus e que Ele tinha outro projeto para você. Segue. Quantos crimes passionais? Homem matando mulher, mulher matando homem. Porque a pessoa não quer. Rapaz, eu fiz tudo, sim, mas a pessoa não quer. E aí? Então, aqui, o que eu procuro ter todo dia é um compromisso com a vida.
De novo, se Deus me criou é porque Ele quer que eu fique bem. E eu estando bem, eu irradio o bem, porque o que vai à boca é o que sai do coração. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que me amar. Eu tenho que me perdoar. E nesse caminho todinho, todo dia Deus está me mostrando que Ele existe, que Ele me ama, mas que eu não sou Deus. Há essa necessidade. Se for só falar. Se dissesse, Renato, então é isso, né? Mas quando você vai botar em prática, não consegue. Renato, pois eu digo isso há quantos anos que eu digo para mim? E toda vez que Deus me testa, eu estou testando, ele está vendo que eu estou brincando de ser Deus. Eu não quero. Quem é que quer entrar com ação e perder uma ação? Ninguém quer. Eu fui, meu plano com a operadora, ele ia vencer dia 17 de maio. Eu disse, vou cancelar, porque me disseram que tem outro que tem mais, tem 80 GB, o meu só tem 10. Aí eu liguei para lá, o rapaz, não cancele não, eu vou lhe dar um bônus de 50. Mas não é fidelização, eu só vou lhe dar o bônus. Eu disse, olha, dia 17 eu quero cancelar, se eu não gostar, tá certo. Não, eu vou só lhe dar esse bônus. Tá bom. Olha, mas não vai mudar a minha carência. Vai não. Nem o valor, vai não. Quando você olha no aplicativo, no outro dia está lá. O dia que ele fez foi renovar o plano. Eu perdi um mês de carência e me botou para mais um ano. Aí você liga para lá, quem te atende? Um robô. Que não resolve. Aí até que depois de ligar algumas vezes, aí você consegue falar com alguém. Aí o cara diz 48 horas o protocolo. Quando tu liga nas 48 horas, ninguém te atende. É o robô de novo. É a Tânia. E o cara fica com raiva, porque ele queria estar lendo, ele queria estar fazendo exercício, ele queria estar fazendo outra coisa, até dormindo, menos falando com a Tânia. E quando a gente começa a ficar com raiva, de novo, com raiva de quem? No começo, quando a gente é mais infantil, diz assim, por que Deus não me ajuda? Você não entrega. Mas Deus está só te chamando a atenção para dizer, olha, as coisas não são como você quer, não são. Eu tenho achado fantástica a posição de meditação em silêncio. Eu chamei gente para meditar comigo e eu começo a ver a pessoa, a gente só vê o movimento, a pessoa não consegue ficar parada não. E eu paro meia hora, para não dizer que é meia, eu boto 31 minutos, né? Para não perder meia hora. 31 minutos. Aí eu fico ali na posição. Eu digo, olha, Deus está me ensinando o quê? Muitas vezes a gente tem que ficar parado. Meu pai tem 90 anos, tá lá, ele não se mexe, sabe mais de nada, ele passa o dia todinho daquele jeito. Por que eu não posso ficar parado um pedacinho? Por que Deus bota essa Tânia para mim? É mais um momento, tá vendo? Não é como você quer. Se eu olhar para a Tânia, eu vou ficar com ódio, né? Mas se eu lembrar que Deus está me ensinando, eu mudo a cabeça. Mas hoje foi desse jeito. Aí lá vai eu de novo, boto na minha agenda de novo. Amanhã de novo ligar para a Tânia. Aí com raiva fui denunciei naquele gov.consumidor. Certo, mas não é essa a questão. É a empresa, não, é Deus. É Deus. Será, e eu me pergunto aí, será que se eu compreendesse e aceitasse as coisas de Deus como Ele quer, será que
eu passaria por esse problema? Eu acho que não. Porque em tudo que acontece, eu acho que é Deus tentando me mostrar alguma coisa. Tá aí não consegui. Aí sabe de uma coisa? Ao invés de ir andar de bicicleta, eu vou meditar logo. Porque eu estou com raiva. Eu não estava com raiva só da Tânia. De novo, uma coisa é uma cliente, uma amiga, tudo que você projetou não dá para fazer. E a gente fica com raiva. Gente, é uma raiva. É um negócio tão assim interessante que quando você vai olhar, é como se a gente pegasse assim, você já viu o sangue coalhado? Parece que você coalha uns pedaços dentro do seu coração, sabe? Fica assim Lembra aquele tempo que a gente ia comprar pedra de anil, era um quadradozinho assim, maciço, né? Pra pintar as cores de azul, né? Fica assim os pedaços. É o novo, né? Já vai buscar anil, eu ainda ia comprar anil, a minha tia mandava comprar anil. Tá em roupa azul, né? Aí fica assim, coagulado. Eu acho que é daí que nasce o câncer. Eu já vi palestras falando sobre isso. Aquilo ali vai encalcando, sabe? A célula começa a trabalhar de forma errada, o funcionamento errado. E aquilo ali vai tipo encaliçando e vira um nódulo. Mas, poxa, era só dizer: eu não sou Deus e o Senhor é Deus, e faça-se as coisas do seu jeito, e obrigado, Senhor, porque o Senhor me ensina. Mas na hora do teste é zero. Ele pode me botar para fazer toda besteira. Pode ser uma fechada de trânsito, pode ser uma Tânia, pode ser um imposto de renda, coisa que ele tem que ficar sentado indo atrás. Tudo que ele bota de prova eu tiro zero. Eu não tiro nenhum, nem dois. Sabe qual é a minha diferença esse tempo todinho? É que antigamente isso aí levava meses de ódio. Anos de ódio. Hoje eu já me sento, te acalmo. Não é isso, é Deus. E bababá. Aí fica, sabe? Aí eu tudo bem, vou logo, medito logo, vai meditar. Vai fazer seu exercício. Vai não sei o que, aí vai. Aí pronto, aí eu vou, aí venho aqui, converso, digo que é isso mesmo, que é Deus conversando e tudo, aí vou, você tá vendo, aí pronto, aí meu coração vai. Mas eu passava meses, anos, com ódio, querendo perseguir, querendo punir, perdão zero. É impressionante. É só isso, gente. Só isso. Rapaz, Renato, você evolui de quê? Eu tiro zero toda a vida. Que a minha primeira saída é logo um grito, uma raiva, sabe? Eu estouro logo. Agora, antigamente eu ficava estourado. E estourando, sabe? Quem passava eu... Agora não, eu... Calma. É só isso que eu estou conseguindo aprender até agora. Trabalhar essa observação que ajuda a controlar as minhas emoções. Só dizer assim, se alguém trabalha operador de telefone, vai ter que dar um desconto. Aqueles operadores, realmente sacaneio com você. A gente tem assim, celular e tem o dependente, né? Aí você cancela o seu celular, o seu número de celular, pega o operador. Só que o dependente, eu não cancelo, ele fica contando como se você tivesse aquela linha daquela operadora. Só que não te aviso. Aí quando é lá na frente, aí chega lá o coletor para você pagar os meses atrasados, entendeu? Então assim, essa questão da operadora aí, você foi para, não, eu quero cancelar tal dia, vou dar um bônus aqui. Aí faz você acreditar que vai ser só um bônus até aquele dia. Mas eles pegaram e já não vão. Ainda bem que eu vi no outro dia. Mas tá aí a confusão. Mas assim, esse desconto aí você tem que dar também, porque dependendo da aprovação, você ainda vai ser tapeado pelo cara da operadora.
Mas você entendeu a minha pergunta? Será que se eu aceitasse as coisas de Deus, porque nada, eu não compreendo nada que não seja de Deus, nada. Eu já disse, eu não acredito em inimigo. A pessoa disse, Renato não existe. Eu não falei, a mulher perguntou, a mulher estava bem ali, foi você estar aqui, ela disse, você não acredita no diabo? Ela disse, você disse que o diabo não existe. Eu não falei que ele não existe, eu disse que eu não acredito. Se ele existe ou não, eu não acredito. O que eu compreendo é, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente amoroso, criou a cada um de nós para a gente aprender a ser melhor do que a gente mesmo, sem a gente querer ser melhor do que ninguém. E ponto. Tudo que ele vai fazer e toda coisa que acontecer é para nos ensinar. Se eu não quero aprender, são outros 500. É isso que eu estou dizendo. Deus tem várias formas de falar com a gente. E a Tânia é uma delas. Entende? Porque é o que eu estou te dizendo. Quantas pessoas não são tapeadas? Mas por que aquilo ali caiu para mim naquele dia que eu tinha outra coisa para fazer? Ah, se fosse para escolher, por que ele não escolheu no dia que eu não tinha nada para fazer? Não é porque Deus queria o dia para te ensinar. É para além da tapeação, né? Poderia chegar num dia que você está... Tem dia que você não está fazendo nada. Comigo não acontece mais isso há muitos anos, mas já passei por isso. Você não tem o que fazer. Aí, porque é a mesma coisa. Por que você não ficou doente no dia que não estava viajando? Não, é no dia da viagem. Por que aquela pessoa não morreu quando você estava aqui sem fazer nada? Morreu quando você estava lá na Europa? Porque né, assim as coisas acontecem. Tudo é assim, para desconforto. Então não é a coisa. É aí que eu estou querendo colocar. Não é a coisa. Para mim, na minha compreensão, tudo é Deus. Eu lembro muito dessa mensagem dos indianos. Estavam lá, né, um templo daquele indiano. Aí o cara chegou, que era de outra cultura. Aí a bota dele desatou, sabe? Aí o cara fez essa, ó. Uma estátua de Cristo, de Krishna, né? A bota dele desatou e só fez levantar o pé. Botou aqui em cima. Começou a amarrar o som. Meu Deus, que aí? Tira o pé em cima de Deus. Você está pisando em Deus e ele ficou. Tira. Aí tirou o pé. O que foi? Você estava pisando em Deus. Aí ele... Você não entende? Eu disse... Se fosse crente, ele dizia assim, é porque estátua não é Deus. Sabe o que ele respondeu? Ele disse, como é que eu não piso em Deus? Se Deus está em tudo. Ele não disse que aquilo ali era uma pedra, ele disse, para mim Deus está em tudo. O que me alegra e o que me desconforta. Principalmente no que me desconforta. Seja morte, seja... Como é o nome da minha? Ah, esqueci. A Tânia. Eu ser desempregado, sem receber as contas. Já passei por isso muitas vezes. Dói. Quem já passou por isso? Ninguém, só eu. Nunca você foi despedido. Quem foi? Já foi? Dói ou não dói? E dói ficar remoendo, né? O tempo do seguro-desemprego, todinho você tá com raiva. E mais. Aquela música do Kid de Abelha, né? Lá, era assim, por que não eu? A nossa assim, por que eu? Lá na frente, a gente diz assim, graças a Deus que eu saí, graças a Deus. E não quer voltar. Mas na época, quem é que torce para o outro ser despedido? Quem é que quer ser despedido? Mas quem já foi, que sabe a dor que é, quando passa anos e anos, dizendo assim, graças a Deus que eu saí da lá. É por aí. É isso. Quem é que quer? Não quer. E lá na frente quem quer voltar? Também não quer.
era Deus. Só que a gente só foi entender Deus lá na frente, quando a gente estava achando bom. Quando achar ruim, não quer. Sabe, você botar o joelho no chão e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor quer me ensinar um pouco com isso. Uma topada, uma queda de bicicleta, tudo, qualquer coisa, é Deus. É aí que é o ponto. Mas de novo, por que eu fico com raiva? Por que eu fico ansioso? Por que a pessoa fica depressiva? Porque, de novo, ela não quer entender que tem Deus em tudo. Ela quer entender que era ela. E por ela não conseguir ter o poder que ela queria ter, ela se machuca. Não se perdoa. Fica com ódio que ela diz que é de Deus, da vida, mas na verdade ela está com ódio dela porque não consegue fazer o que quer. Nós não conseguimos. Eu digo isso muitas vezes para meu filho. Meu filho, a gente não faz o que quer. Quando eu era da idade dele, me disseram isso, eu não aceitava. Hoje eu digo, muitas vezes, as coisas não são como eu quero. As coisas são como Deus quer. Se uma bala perdida vier na minha cabeça, ela não é perdida. Ela era minha. Porque Deus quis. Se eu faço a minha parte e acontece algo, Deus quis. E pronto. Mas quantas vezes a gente para ver que a gente está com raiva da gente porque a gente não é o que a gente queria ser? Antigamente o pessoal falava de mulher, né? A mulher que tem o cabelo liso, antigamente botava uns bob, né? Para o bicho ficar cacheado, né? Mulher que tem o cabelo cacheado, lhes tira. Rapaz, é uma insatisfação absoluta. Sabe? Aí, e eu nem sei se quem agora diz, porque agora tem o estilo. Eu nem sei se a pessoa realmente está gostando ou se ela está fazendo aquilo porque ela gosta de ser aprovada por determinado grupo, sabe? Porque o nosso índice de auto-amor, ele é baixíssimo. Baixíssimo. Então é difícil se não tem auto-amor para ter auto-perdão. Precisamos. Eu penso que nós precisamos. Eu penso que se eu disser para mim que eu não sou Deus, se eu compreender que eu não sou Deus e que eu sou eu e que hoje muitas coisas não aconteceram como eu queria, foi Deus me ensinando. E se eu de fato me perdoasse, porque eu não deveria querer ser Deus, e não posso, e me perdoasse porque as coisas não aconteceram como eu programei. Era tão fácil dizer nada como um dia depois do outro, e uma noite longa de sono pelo meio, e amanhã vai ser um outro dia. Mas é bom de dizer, mas na hora que ele passa a prova retira a nota, é 0. Só vai dormir a parte de remédio. Se não dorme. Eu lembro de mais uma vez. Eu trabalhava viajando. Eu ia a Sobral. Toda semana eu ia para Sobral e voltava. Pegar aquele ônibus de 10 horas da noite, né? Eu pegava o Guanabara e ia, né? Pegava o Guanabara e vinha. Aí eu tava tão tenso, negócio de emprego, que eu tava uns 3 meses, todo dolorido, eu não dormia, muitos anos, 20 anos atrás. E eu andava com aquela Bíblia que os Gideões dão, aquele Novo Testamento, pequenininha. Eu fui lendo ela. Aí eu parei. Quando eu lembro que eu travei e deixei o papelzinho dentro. Todo dia ela na minha bolsa. E eu não lia. Eu não tinha ânimo de dormir. Eu não tinha ânimo de ler. Eu fazia as coisas só na tora e quando eu saía do trabalho eu emendava bebendo e me relacionando e não sei o que. E aí eu um dia só igual um rolo compressor. E todo doído e dormindo mal. Mas aí um dia disse, pai, era um desconforto físico e espiritual tão grande
E eu já conheci espiritismo, já falava em centro, é o que eu estou dizendo, é a prova, menina. Era uma provinha grande. Podia ser pequena, mas eu não queria aceitar. Aí eu me lembro demais, olha como é interessante. Do nada, alguma coisa, depois de 3 meses de dor no pescoço, né? Gelol, né? Assim, dói tudo. E quando o ônibus parou ali mais ou menos na Zé Bastos, que ele dobrava, né? Ele ia pela Zé Bastos, dobrava lá onde era a Antártica, né? Aí quando ele passou na frente daquela Pague Menos que tinha, me veio aquele pensamento. Ele parou lá e a Bíblia. Eu puxei aquela Bíbliazinha, a parte que estava marcada, que eu vou lendo e riscando, marcando, né? Quando eu abri assim, tá assim, 2 pontinhos para não continuar. Era assim: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos de homens. Parte de Paulo. Gente, eu não sei como é aquilo. Sabe o que é assim, uma chave de cadeado? Parece que a chave entrou e todas as minhas dores foram se desmanchando e eu apaguei dentro do ônibus, acordei lá em Sobral. Quase que eu bati em Teresina, né? Que o bicho seguia, né? Uma chave. Tá vendo? Tudo é Deus. Foste, nunca eu decoro, nunca esqueci. Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servo de homem. Como que diz? Você é de Deus. Aí aquele medo, eu trabalho meu filho, e daí você é meu. Deus disse assim: você é meu, o que é que você tem? Ora você quer ser eu, ora você quer mandar em mim, e ora você quer servir aos homens. Mas entende, eu sou Deus, te amo, sirva a mim, acabou. E pronto, eu fiquei bom, dormi, acabou. Toda hora quando eu vinha aquele espasmo de ansiedade, né? Aí eu dizia: fostes comprado por um bom preço. Passei muitos anos a repetir essa frase: não vos façais servos de homem. Foste. Ele dizia: foi muita misericórdia de Deus, né, nesse dia, porque eu sei onde é que eu ia chegar. Eu compreendo. Quando a pessoa faz uma depressão, eu compreendo, porque aquilo vai ganhando corpo dentro da gente, ganhando corpo, e dói, sabe, dói, e não passa, né? Se você pega uma chave dessa. Agora, eu acho que é outra coisa que eu acho que tem me ajudado demais. Eu não sou muito, eu fico procurando até achar uma solução. Uma das portas que eu encontrei foi o centro espírita, os livros espíritas, a Bíblia, igreja evangélica, a meditação, os hinduístas, os taoístas. Cada um no momento certo foi, porque não são eles, de novo, é só meu coração estava trancado por uma coisa, e Deus vai lá e me dá uma dor e dá uma chavezinha, dá uma dor e dá uma chave. Mas de novo, sempre Ele vai nos testar, sempre Ele vai nos desconfortar. Agora, no dia que a gente entregar a vida mesmo, aquela história, né? O pessoal diz assim: você entrega a vida a Jesus, né? Você entregar a vida a Deus. Aí, você começar a tirar ao menos você vai ver como sua vida muda. Entendeu? Pensa aí, ó, uma operadora dessa, você disser assim: pois tá, né? Vai me dar o serviço, não é isso? Você toma uma decisão: ó, ano que vem eu não quero mais. Não vou nem brigar não. Aí, ó, você não vai tirar 1 minuto aqui. Não vou mais brigar não. Fica aí. É 1 ano, né? Como é que disse Emmanuel no começo do livro? O que são 2000 anos, Senhor, para a eternidade? Isso é 1 ano, né? Pronto. Ano que vem não tem que. Quando ligar, acabou. Qual o próximo plano? Prepara. Pronto. É assim, pronto. Ou então eu vou calcular, ou então você vai olhar e vai botar ali na sua agenda quando for vencer, já sabe, não cai mais naquela armadilha, no dia tal, encerra. E bola para frente. Agora, Deus sempre dá o desconforto e tem decisões a serem
tomadas, né? Tem decisões a serem tomadas. Você vai tomar a sua decisão? Quando a gente quer resolver, resolve. Grande parte das coisas resolve. Ele faz e deixa com o trabalho, né? Aí vamos ver de novo esse trechinho que eu achei interessante. Ele fala assim, ó. Quando ele vem falar do amor. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento é essa abnegação em favor dos infelizes. Eu estou achando interessante, porque a pessoa às vezes lê e ela só vê a externalidade. Ela vê os infelizes, mas quem está sem se amar e sem se perdoar é um infeliz. Ou não, você não consegue ver isso? É infelicidade profunda. Agora, quando ele diz que você abre o amor, você acaba deixando de ver a você mesmo, é o que eu disse. Sabe quem que você vê? Deus. Porque quando você vê que está infeliz, porque você não consegue, porque não é, você, poxa, tem um Deus. Ó, é uma fé raciocinada. Tem um Deus. Tem uma força distinta da minha, que não sou eu. Aí, você obrigatoriamente, não tem nem como, você esquece de você mesmo e entrega a sua vida para Deus. Não é não? É por isso que eu achei lindo, né? Tem 10 mandamentos, mas Jesus disse assim, só tem 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele não fala isso, né, Jesus? Aí, quando você se ama de verdade, você vê Deus. Por que eu digo isso? Porque você começa a deixar de querer ser quem você não é e ver que existe uma força que não é sua e que as coisas não são do seu jeito. Não tem como uma coisa se soltar da outra. Se você se amar de verdade, você vai ser sincero e vai ver Deus. Por não se amar, a gente fica querendo, ao invés de querer ser quem a gente fica querendo ser para os outros verem, para receber a aprovação dos outros. Aí a gente fica querendo ser quem a gente não é. Eu acho que esses 2 mandamentos que Jesus fala para a gente encerrar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e quando esse evangelho ele diz que esse amor que você esquece de você mesmo, é porque quando você se ama, a primeira coisa que você vê é que tem muitas forças que não são você. E quando você não se ama, você fica querendo mostrar para todo mundo que você sabe, que você é suficiente, que você pode, que você é maduro, que você é maduro, não é isso? Não, quando a gente fica querendo mostrar que a gente é quem a gente não é, que as coisas são diferentes para você. Seja assim, menina, esse negócio de dor, velhice, doença e morte, tô nem aí. E logo assim, né? Claro que você tá aí. Por que você fica dizendo que não tá nem aí? Porque você quer mostrar que você é indiferente, é potente. Não é. Não é. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos as que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu